aqui com a igreja, nesse culto de jovens, né? E onde nós temos a presença de jovens aqui conosco, de pais, mães que estão conosco. Eu estou muito feliz. Jesus está presente neste lugar e é isso que nos alegra, a presença dele que nos alegra. Quero começar louvando com um corinho aqui. Aleluia. Nesta noite feliz. Aleluia. Jesus está neste lugar. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos toque. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Aleluia, essa declaração é maravilhosa. Esse lugar aqui é um lugar de encontro com Deus. A igreja, a casa do Senhor é um lugar de encontro. E tudo que o povo de Deus precisa é um encontro com Deus todos os dias. O encontro já estava marcado. Com certeza, domingo passado, no anúncio dos cultos da semana, o pastor Rafael já anunciou o culto de domingo agora. E havia um encontro marcado com o Senhor. O Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos ouvir falar com Ele também. Eu quero te convidar a ler no livro de Gênesis, capítulo de número 22, alguns versículos. É uma história muito conhecida. Aleluia. Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Esse é o título do texto que nós vamos ler nessa noite. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e partiu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. A última parte desse texto me chama muita atenção. E assim caminharam juntos. E eu aprendo muitas coisas neste texto. A primeira é com Abraão, que era o pai. Depois a segunda é com Isaque, que era o filho. Uma relação de pai e filho. Uma relação de temor a Deus. Hoje pela manhã, vocês estudaram, assim como nós ali na igreja sede,
sobre o livro de Provérbios. E um dos textos principais do livro de Provérbios é que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. E a sabedoria que vem de Deus é o que prospera o homem, é o que conduz o homem de melhor maneira nesta vida. E lá no livro de Cantares, o próprio Salomão, ele conclui dizendo, e o final de tudo é: temei a Deus. Temor a Deus é tudo. Abraão foi chamado por Deus, e o temor o fez ouvir a voz de Deus. Abraão é um homem de pactos com Deus. Abraão era um homem de alianças com Deus. Pai e mãe, vocês que estão aqui nesta casa, a vossa vida deve ser uma vida de pactos com Deus. Os pactos que você tem com Deus envolvem os vossos filhos. Filhos, o pacto do seu pai e da sua mãe com Deus envolve você. O teu temor, a tua obediência a Deus está ligado à maneira como Deus concluirá promessas que foram feitas ao longo do tempo sobre a vida de alguém. A nossa atitude, a nossa perseverança com Deus define algo que o Senhor já falou para a sua igreja, para o seu povo, para uma família em específico, para alguém em específico. Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e farei de ti uma grande nação. Era de Abraão. E Abraão sai, obedece o Senhor e sai dali, de uma terra onde pouco se conhecia sobre o Deus verdadeiro, sobre o Deus de Israel, sobre o Deus que faria promessas preciosas a Abraão. Mas Abraão sai. Quando a gente obedece à voz de Deus, quando a gente obedece àquilo que Deus fala conosco, e Deus sempre está falando. As crianças cantaram: fala a Deus. As crianças cantaram: preciso ouvir a voz de Deus, mais que todas as outras vozes. E Deus estava falando através das crianças. Os jovens cantaram: Deus estava falando através de vocês. O louvor cantou o hino da harpa: Deus estava falando. O texto bíblico no livro de Isaías: Deus estava falando. A voz de Deus está conosco. E quando a voz de Deus está com alguém, é certeza que nós seremos abençoados. Quando a igreja entende que ela está debaixo da voz de Deus, ela não teme aquilo que vem contra nós. Ela não teme o amanhã, ela não teme aquilo que vai se levantar, porque ela está debaixo da voz de Deus. Aleluia. Abraão estava debaixo da voz de Deus. Abraão fazia alianças com Deus. Abraão comparecia às alianças, e Deus comparecia às alianças com Abraão. Às vezes até parece que o Senhor vai demorar naquilo que Ele prometeu, ou na parte dele da aliança. Abraão, um dia, para você ter como exemplo, num dos pactos, numa aliança que ele fez com Deus, Abraão parte animais e fazia parte do pacto. Ele pegava o animal, cortava em duas bandas e colocava de um lado e de outro. E passa o dia. E Deus não queima aquele holocausto, aquilo que estava oferecido. Abraão passa o dia vigiando, vigilante, para que as aves não cheguem, para que algo não toque na aliança que ele tinha, e a parte dele estava ali. É óbvio que quando a gente vê uma demora na resposta daquilo que estamos pedindo, o esmorecimento vem tomar conta de nós. Abraão confiou. Mas antes do final da tarde, a Bíblia diz que um ser passou por ali, no meio das bandas, e o pacto era assim. Geralmente, se fosse entre duas pessoas, matavam o animal, colocavam a banda para um lado e para o outro, e as pessoas passavam no meio juntos. Mas naquele dia, enquanto Abraão esperava para Deus passar com ele ali, Deus passou primeiro e consumiu
tudo aquilo que estava ali, todo aquele holocausto. E no final da tarde, Abraão toda hora vem e olha, revisita aquele pacto com Deus, e Deus vai lá e passa como quem dizendo: Abraão, antes de você chegar no pacto, eu vou passar por ele, para tu ver que a primeira parte é minha. Aleluia. O primeiro compromisso é com Deus. Se atentamente ouvires a voz do seu teu Deus, lá em Deuteronômio 28, e atentares em cumprir, bendito serás, aleluia, no campo, bendito será a tua amassadeira, bendito será toda a tua vida. O pacto parte primeiro de Deus, foi Ele que te chamou, você não o escolheu, Ele te olhou e disse: vem, e eu vou fazer algo grande na tua vida. Deus é Deus de pacto, Deus de aliança, e Abraão entendia muito bem quem era este Deus, ele sabia qual era a voz deste Deus. Passa o tempo, Deus fala, a promessa vem, Abraão com 100 anos, Sara com 90, e se cumpre, nasce Isaque. Isaque vai crescendo. Nós podemos pensar, e chega o tempo em que Deus vem provar o homem, em que Deus vem provar e visitar a aliança feita, se ela ainda está de pé. Meu irmão, minha irmã, Deus ainda visita as alianças que fez com você. Deus não se esqueceu dela. Aleluia. E quando a gente passa pela prova, nós passamos como o irmão Lázaro, ou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Assim que crente passa na prova, dando glória a Deus, porque ele sabe, o dono do pacto, o dono da aliança, não se esqueceu de você. Aleluia. Oh, glórias. Nós não cantamos aqui, Deus falou contigo nesta noite: não pense que a vida acabou. Aleluia. Só lembre que você é vencedor. O sangue de Jesus te faz vencer todos os dias. O nome de Jesus é garantia de vitória. Aleluia. O sangue vertido na cruz nos garante cura, libertação, milagre. A igreja viva entende o poder deste nome, o poder deste sangue, entende a aliança que foi feita com Deus. Abraão, um dia ele está em paz, e ali com a sua bênção, sua família, seu filho, estava ali nos carvalhais, por ali por perto, e um dia vem a voz de Deus mais uma vez falar com ele. Talvez a voz de Deus já tenha vindo algumas vezes falar com você, fique atento nisso. Tem garantia de vitória para aquele que porfia, daquele que confia, daquele que peleja com Deus, daquele que entra na causa com Deus. Abraão um dia estava ali, e o Senhor chama Abraão, e ele ouve a voz de Deus, e ele entende que é a voz de Deus, e ele diz, para que o Senhor pudesse falar com ele. E o Senhor fala: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. O Senhor ratifica. Vai até as montanhas de Moriá, e eu vou te mostrar um lugar, e oferece-o ali em sacrifício sobre uma daquelas montanhas. Moriá era uma cordilheira de montanhas, tinham várias montanhas, era um pouco longe de onde eles estavam ali. Imagine que palavra dura Deus fala com Abraão naquele dia. Eu queria que você meditasse. Era um pai já idoso, uma mãe já idosa, receberam uma promessa de Deus, que eles seriam pais, passam por todo um processo, e agora Deus vem e exige: me dá o teu milagre, traz ele no altar diante de mim. Aleluia. E aqui eu tenho uma palavra para você, pai. Aqui eu tenho uma palavra para você, filho. Aleluia. Tem uma aliança entre Deus, seu pai, sua mãe e vocês. A Bíblia diz: os filhos são heranças do Senhor. Não pertence ao pai, não pertence à mãe, mas é uma herança que pertence a Ele. Oh, glória. E Ele é poderoso para te pedir aquilo que é dele, no altar dele, e não tem meio termo. Está frio, meu filho não vai na igreja hoje.
A palavra que eu tenho para você nesta noite é: traz teu filho para o altar do Senhor. Abraão ouviu a voz de Deus: filho, quando teu pai te chamar para o altar do Senhor, venha, levanta e venha. É assim que Isaac fez. A Bíblia diz que vai todo um processo. Abraão vem calado para dentro de casa. O coração daquele velho pai já estava partido, porque ele sabia o que era o holocausto, ele sabia o que era sacrifício, ele sabia quem era Deus, e ele sabia como o sacrifício ocorria. Era na degola, era passar ali o punhal no pescoço até o sangue se esvair. E imagina o que era um pai ver o seu filho ali. Oh, glória a Deus, aleluia. Aquela era a época dos sacrifícios, era a época dos altares. E os patriarcas, onde eles iam, eles eram conhecidos por fazer uma tenda, um altar, cavar um poço, e tudo isso o patriarca fazia. Abraão sabia que tinha um altar que era dele, perto da casa dele, que era onde ele oferecia, que no outono ele ia oferecer a fina flor da farinha. Ele sabia que com alegria ele e sua família, como muitas vezes ele, Sara e Isaac, foram ali e ofereceram, aleluia, ao Senhor. Nos carvalhais de Manre, ali ele chega, ele poderia oferecer. Mas tem um tempo que não é o teu tempo, é o tempo de Deus. E Deus vai lá e procura em ti algo. Deus te chama não para o altar que você quer oferecer, mas para o altar que Ele tem proposto para ti. Às vezes nós queremos oferecer: eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Deus tem o seu próprio altar, e Ele é num lugar mais alto do que você conhece. O Senhor falou: o lugar tu não sabes, caminha na direção e eu vou te mostrar. Aleluia, caminha na direção de Deus, crente, nesta noite, em nome de Jesus. Tem um altar de Deus ali, onde Deus quer um pacto contigo. Oh, glória a Deus, aleluia. O altar de Deus é particular dele. Vai ser usado uma vez. Oh, glórias. O lugar onde você oferece algo, você pode voltar a segunda vez. O lugar onde Deus vai cobrar algo, você vai dar um nome para aquele lugar, porque tu nunca mais vai se esquecer dele. Aleluia. Abraão sai de manhã, começa a rachar lenha. O que vocês acham que estava na cabeça dele? A imagem do filho já sangrando em cima do altar, a imagem de fogo caindo do céu e Deus recebendo, e o filho dele sendo consumido, até que a cinza sumisse no meio das pedras. Como é que fala para a esposa, já uma senhora de 90 e tantos anos, nesta época, com 100 e tantos anos? Abraão prepara tudo, monta a cavalgadura, se despede da esposa, pega o filho, 2 servos, o animal, a cavalgadura que ele iria levar, e vai até um ponto. Os servos não sabiam exatamente o que ele iria fazer, porque ele não havia declarado nem para o filho, nem para os servos. Até ali todo mundo conversando. Imagine a cabeça de Abraão. Tem provas que é particular, é tua. Deus me mandou aqui nesta noite para falar contigo. Tem prova que é só tua e Ele. Você vai contar para um, ele até vai te ouvir, mas não vai te entender. Por que que tu está passando por este problema? Por que que isso se abateu sobre ti? Tu és servo, tu és serva. Deus te usa, Deus fala contigo. E tu está passando nessa prova, essa prova é só tua. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer nesta noite isto. Ele está vendo, tem algo dele, Ele vai extrair algo de ti. Abraão começa a caminhar. É lógico que em alguns momentos as lágrimas devem ter vindo nos olhos daquele pai. Isaac, bonito, jovem. A tradição fala que era um menino, mas ele provavelmente não era um menino.
Se você pegar o livro de Gênesis e caminhando Gênesis 26 e for caminhando um pouquinho para frente, você vai ver que ele deveria ter próximo de seus 25 anos. Tem uma média aí, e ele já não era um menino fraquinho. O pai já tinha 100 e tantos anos. O menino logo partiu com o pai, e de repente chega o momento dele saber que plano de Deus, pacto de Deus, alcança a família. Oh, aleluia. Jovem, o pacto de Deus contigo envolve a tua família. Família, o pacto de Deus envolve os seus filhos, envolve esses meninos e essas meninas que estão aqui. Aleluia. Deus, ele deixa bem claro os seus propósitos a cada um de nós. E Abraão chega no momento, no caminho, Deus não fala mais nada. Agora é Abraão, a sua fé e o seu Deus. E aí de repente Abraão fala assim: gente, chegou o local onde Deus falou comigo. É naquela cordilheira de montanhas ali, 3 dias, 3 noites, Abraão deita do lado do filho e pensa: está acabando, nunca mais vou ver. Como é que eu vou explicar para Sara quando chegar em casa? Nunca mais ele volta. A alegria da minha casa, aquele menino que brincava, que corria, e que os servos se alegravam e diziam: esse daí vai ser o nosso futuro Senhor. Abraão naquela agonia, ele e Deus, 3 dias. Oh, aleluia. Tem um tempo para Deus tratar contigo. Tem um tempo para a resposta de Deus. Se você não sabia, Deus está te reavivando a memória. Tem um tempo que a tua resposta vai chegar. Oh, aleluia. Mas ela vai chegar e vai vir da boca de Deus. A voz de Deus vai bradar. O Senhor vai falar de forma poderosa. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é poderosa. E Ele responde no tempo dEle. Abraão chega ali e ele toma atitude, posição. Ele fala: para aqui os servos, para aqui a cavalgadura, para tudo. É eu e o meu sacrifício. Olha, jovens, Abraão pega a lenha, bota nas costas do filho. Era muito comum, até porque era um lugar alto, difícil, dias difíceis para acender e fazer uma fogueira. Era muito comum que eles levassem, chama de ninho de fogo, né? Colocasse, a Bíblia fala que ele levou fogo, não fala que ele levou alguma coisa para acender. Aquele fogo geralmente já ia aceso, num matinho seco. Eles colocavam dentro de algum lugar que eles guardavam, e tinham que ir soprando aquele fogo ao longo do caminho para ele não apagar. Aleluia. A fé do crente é assim. Todos os dias você vem na igreja e sopra um pouquinho. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Altar de crente anda com fogo. Altar daquele que serve ao Senhor anda com fogo. Ou seja, ele está sempre disposto. Ele está sempre pronto para o sacrifício. Ele está sempre pronto para chegar no altar de Deus. Ele está sempre pronto a ir ao altar. Ele está sempre pronto a queimar algo ao Senhor. Abraão pega o fogo e leva consigo o fogo e o cutelo. O menino, a lenha e ele próprio o sacrifício. Só que como ele já tinha lá seus 20 e tantos anos, ele começa a questionar. Só que ele não desobedece, jovem. Ele poderia falar: pai, não estou entendendo essa conversa. Ele pergunta: pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, o cutelo, está eu e o Senhor. Ele já estava acostumado a ver o pai sacrificar. Aleluia. Ele pergunta: pai, e o cordeiro? Aleluia. Às vezes alguém te pergunta, às vezes alguém que está do teu lado pergunta: e o milagre? E a cura? E a resposta, quando vai chegar? Aleluia. Tenha sabedoria naquilo que você vai responder, porque as tuas palavras definem o quanto você crê no Deus que você serve. Aleluia. Abraão disse: filho, o cordeiro para si Deus proverá. Oh glórias, o cordeiro para si Deus proverá. Aleluia. Aquele que crê, aquele que tem esperança, aquele que acredita, ele sabe que Deus é Deus de provisão. Oh, aleluia. Nesta noite eu quero te afirmar: Deus é Deus de provisão. Creia no milagre,
creia na cura, creia na libertação da tua família, creia na vitória na tua casa, creia na resposta de Deus que virá. Oh, aleluia. Creia que todo sofrimento tem um fim, e o fim é na voz de Deus. Aleluia. Quando a irmã cantou, quando ele falar, quando ele der a última palavra, o céu vai se abrir. Oh, irmã, aleluia. Tem noção daquilo que tu falaste aqui nesta noite? É profético e concorda com a pregação desta noite. Oh, aleluia. Quando ele der a última palavra, o céu vai abrir, meu irmão. Aleluia. Você vai ouvir a voz de Deus falar contigo. Tem gente que está aqui nesta noite, eu quero te dizer, te prepara para ouvir a voz de Deus dando fim neste sofrimento. Tudo vai mudar, a resposta de Deus vai chegar. Aleluia. Eu me lembro que há um ano e pouco atrás, minha mãe estava na Santa Casa, 38 mil plaquetas só no corpo, e o médico falando assim: ó, ela precisa ficar, ela vai ficar na sala amarela, vai subir, porque ela pode entrar em óbito a qualquer momento. E Deus usou uma pessoa e falou assim: a partir de hoje eu mudo tudo. Aleluia. Era uma época de carnaval, ninguém podia doar sangue, não chegava a bolsa de sangue, a gente desesperado, minha mãe tendo febre, e o médico preocupado, e eu ali, e eu me lembro que eu saí para lá de fora, orei, e de repente chegou uma moça e falou: senhora, incrivelmente, tem 2 bolsas de sangue lá em Barra Mansa, e vai chegar de plaquetas, e vai chegar daqui a pouco. Eu falei: traz. Aí minha pressão da minha mãe subiu, e febre alta, e o médico falou assim: ó, não pode. Falei: está autorizado, pode aplicar, o Senhor já trouxe o milagre. Pode aplicar. Eu fiquei ali do lado da minha mãe, foi: mãe, segura minha mão, creia que o Senhor está neste lugar, aleluia, tudo está no controle de Deus, aleluia. Seguramos ali na mão da minha mãe, ela tomou aquelas plaquetas, teve uma reação de imediato, mas no outro dia, quando ela fez exame, as plaquetas começaram, 60 e poucos mil, 70 mil, 100 mil, aleluia, e começou a subir. A palavra de Deus veio, e quando Deus fala, o céu vai se abrir, irmã Eliamara. Oh, glória! A resposta vai chegar quando a palavra do Senhor for liberada. Abraão sobe com fé de um patriarca, de um homem que conhecia e que tinha experiência em altares com Deus. Você tem experiência em altares com Deus, você tem experiência na oração com Deus. É uma noite de milagre. Você tem experiência com Deus, é noite de ouvir a voz de Deus falar contigo. Aleluia. Abraão sobe, o menino não corre, sabe por quê? Ele sabia quem era o Deus do pai dele, e no futuro ele saberia que Deus é Deus de Abraão, mas Deus também é Deus de Isaac. Oh, aleluia. Jovem, Deus é Deus do seu pai e da sua mãe, Deus é Deus dos pastores, dos obreiros que estão aqui, mas Ele também é o teu Deus. Aleluia. Abraão sobe até o topo daquela montanha, e ali ele prepara o altar para Deus. Quer que Deus use teu filho? Quer que Deus use alguém? Prepare o altar de Deus na vida dele. Prepara diante dos olhos dele, constrói algo diante dos olhos dele. Aleluia. Algumas vezes quando eu era adolescente eu falei: mãe, não queria ir na igreja hoje. Ela: vai sim, você não tem querer. Se fosse hoje, alguém chamava o conselho tutelar. Aleluia. Eu descobri que o querer não era meu, era de Deus, porque Deus tinha o primeiro pacto. Deus passou primeiro. Aleluia. No pacto Deus passou primeiro, eu só entendi depois. Minha mãe estava ouvindo a voz de Deus. Eles são herança do Senhor. Leva para o altar do Senhor, leva para o altar do Senhor, leva para o altar do Senhor, para tu ver o milagre de provisão. Aleluia. Abraão chega ali. Vocês acham que um homem que nessa época tinha seus 137 anos, tinha força para botar um menino de 25, amarrar ele, deitar ele no altar que era alto? Será que tinha? Alguém acredita aí que tinha? Eu acredito o contrário. Aleluia. Aquele que serve o Senhor vai para o altar dele voluntariamente. Eu acredito que Isaac tenha se virado e falado: pai, me amarra. Aleluia. Eu sei o compromisso que o Senhor tem com Deus.
Aleluia, eu sei o Deus que o Senhor serve, eu sei que o Senhor tem aliança, e se o Senhor disse que Deus proverá, Deus proverá. Eu acredito que Ele deitou no altar de Deus. Às vezes a gente quer oferecer sacrifício, mas não quer ser sacrifício. Quando chega na nossa vida, dói demais. É duro caminhar às vezes para cá enfermo, não é? É duro consolar alguém quando você precisa de consolo. É ruim falar para alguém acalma teu coração quando teu coração não está calmo. É ruim falar para alguém lança sobre ele as tuas ansiedades quando você está ansioso. Seja Isaac, deite no altar de Deus hoje. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai ter uma experiência com Deus tremenda. Você vai ter uma experiência pessoal com Deus. Isaac deita ali, a obediência estava intrínseca a pai e filho, um para oferecer, o outro para ser sacrifício. Ambos participavam diante do mesmo Deus. Oh, aleluia, o coração de Deus se alegra, e a Bíblia diz que a voz do anjo do Senhor bradou a Abraão. Quando Abraão levanta o cutelo, o Senhor diz: não faça isto ao menino, porquanto agora sei que temes ao Senhor. Aleluia, eis aqui o cordeiro. Abraão levanta os olhos, lá estava o cordeiro, aleluia, preso pelos chifres, aleluia. Deus o prendeu ali. A provisão que você precisa no final da linha já está lá. Deus já providenciou, já tem uma resposta para você. A palavra do Senhor nesta noite já tem a provisão. Deus já preparou tudo, Ele já foi na frente. Os discípulos estavam voltando do mar, foram pescar com fome. Chegando na praia, eles ainda foram buscar o peixe. De repente eles olham para a praia, tem alguém com peixe e pão. Oh, aleluia, Jesus está lá com peixe e pão. Pastor Rafael, aleluia, às vezes a gente está buscando algo, mas eu quero dizer uma coisa: Deus já tem a resposta, já está tudo pronto. Nós estamos buscando o céu, e as mansões celestiais já estão preparadas. Nós estamos participando aqui na terra de santas ceias, mas as santas ceias, as bodas do Cordeiro já estão prontas. No céu já há festa, aleluia, aguardando a igreja, e nós pelejando aqui nessa terra. Senhor, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos chegar? E o Senhor dizendo: se não fosse assim, vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas já está tudo preparado. Oh, aleluia, não se turbe o coração, já está preparado. Quando Ele desceu aqui, já tinha algo preparado para mim e para você. Oh, aleluia. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, e já está tudo preparado. Igreja, vença em nome de Jesus. Vá até o altar, o Moriá de Deus está te esperando. Não vou estender a mensagem desta noite. A mensagem é somente até aqui. Há um Moriá de Deus esperando vocês. Pai, mãe, filhos, família, você que está aqui nesta noite. Todo aquele que serve ao Senhor e tem compromisso com Ele, tem uma tenda. Porque para Ele é muito claro: não tenho aqui cidade permanente, busco a vindoura. Tem um altar, porque Ele sabe que Ele serve a um Deus que é um Deus de pacto, de aliança, de sacrifícios. Tem um poço, porque aonde você colocar a planta do teu pé, onde você cavar, Deus vai prover água. Deus vai prover tudo. Onde você colocar a tua mão, onde você empenhar as tuas forças, Deus esforçará as tuas mãos e te dará vitória. Quem entendeu isso aqui nessa noite? Quem entendeu a voz de Deus nessa noite? Abre a tua boca aí, apresenta a tua vida no altar de Deus essa noite. Você tem um minuto ali,
pelo relógio, para você apresentar tudo que você precisa apresentar para Deus. Faz um pacto com Deus esta noite. Você que entrou aqui nesta noite enfermo, faz um pacto com Deus aqui nesta noite. Você que entrou nesta noite aqui sofrendo, sentindo o impacto da batalha, faz um pacto com Deus nesta noite. Você que ouviu a voz de Deus falando contigo, faz um pacto com Deus esta noite. Oh, aleluia. Eu sei que Deus falou contigo. Eu sei que o Espírito Santo falou com você, igreja, nesta noite. Aleluia. O altar de Deus está te esperando. Não é altar da igreja, não, é altar de Deus. Altar da igreja é onde muitas vezes você é escolhido ou alguém te escolhe. O altar de Deus é onde Deus te escolhe. É onde Deus te quer. Quantos têm fugido do altar de Deus? Quantos têm fugido do altar de Deus? É sua irmã, né, que está ali? É sua irmã que está ali? Cunhada do Leandro é sua irmã, é isso? Aleluia. Irmã, o altar de Deus tem um lugar para você. Só cabe você ali. Pode doer. Pode gerar lágrima. Pode ser contra a tua vontade, mas é a vontade dele. O altar de Deus é um lugar que quando Deus quer, Ele fala. E Ele não fica dando explicação. Deus não vai falar 2, 3, 4. Ele fala uma vez. A voz de Deus, eu sempre falo isso. Todos ouvem. A natureza ouve. O universo ouve. As estrelas ouvem, porque a Bíblia diz: Deus as chama pelo nome. Aleluia. A voz de Deus é poderosa. E às vezes nós cantamos: preciso calar todas as vozes, menos a tua. Mas quando a voz de Deus vem, nós ficamos: será? Que loucura. Que loucura ouvir a voz de Deus dessa maneira. Eu estou falando aqui nessa noite como de uma forma profética. O Senhor quer bradar de forma poderosa nessa igreja todos os dias. O Senhor quer levantar os seus nos últimos dias da igreja. O Senhor quer libertar os cativos e oprimidos. Aleluia. O Senhor quer fazer milagres. O Senhor ainda quer operar e mostrar quem Ele é. O Senhor ainda quer tratar jovens convosco. Aleluia. Ah, mas entulharam o meu poço, me atrapalharam, fizeram entulhar os poços de Isaac também. Mas Isaac se retirou porque ele sabia que a bênção do Senhor estava com ele. Sai em silêncio, se afaste, vá para um outro lugar e prova quem é o Senhor teu Deus que fala contigo nesta noite. Tome posição e veja o que é que Deus pode fazer contigo. Toma posição e veja quem é o Deus que trata contigo. Ah, se vocês pudessem ver como o céu está aberto sobre a vossa vida nesta noite. Ah, se vocês pudessem ver como o céu está aberto. E o céu não precisa fazer estardalhaço. O céu é poderoso em silêncio.
Do silêncio do céu partem os raios, trovões, a voz de Deus também. Aleluia. Se tu pudesse olhar pelos olhos da fé e ver que o céu está aberto nesta noite para te restaurar, para te levantar, para curar tua ferida, para te restaurar, ó filha de Sião, quando a voz de Deus vem, é porque Deus quer curar. Ó Abraão, quando vem a voz de Deus, Ele quer te mostrar que aquilo que é teu, foi Ele que te deu, é Ele que preserva, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Quando Abraão estava rachando a lenha ali, certamente na cabeça de Abraão passa: Deus pode matar o meu filho, Deus pode queimar o meu filho com o fogo dele, e Deus pode fazer aquilo que disse, até das pedras fazer ele levantar de novo. Oh, aleluia. Deus quer renovar os teus sonhos, Deus quer renovar a aliança contigo nesta noite. Aleluia. Abre a tua boca e adore o Senhor, porque isso é aliança. Aquele que entende a voz de Deus, ele responde ao Senhor aquilo que Deus está falando há tempo, e este tempo está correndo. A ampulheta de Deus está virada sobre a igreja nesta noite. Oh, aleluia, glória a Deus. O tempo está passando. Meu irmão, minha irmã, levanta, trabalhe para o Senhor, faça algo para o Senhor, te levanta na obra. Jovem, te aviva, te levanta na obra, porque o tempo está próximo. Aleluia. Oh, glórias. Oh, aleluia. Isso, deixa Deus te visitar. Deixa as lágrimas virem ao teu ser, aleluia. Elas vão direto ao altar de Deus. A Bíblia diz que as vossas lágrimas são colhidas em salvas diante do Senhor. Aleluia. É neste momento que Deus trata a sua igreja. É neste momento que Deus toca na noiva. É neste momento em que a voz de Deus é confirmada. Quanto tempo fora do altar do Senhor. Quanto tempo longe do altar. Quanto tempo ficamos longe do altar de Deus? Quanto tempo deixamos tudo que é nosso fora do altar? Está aqui, está no meu controle. Está aqui, está no meu controle. Está aqui, está no meu controle. Quando tudo deixares no altar, você vai ver Deus agir. Aleluia. Quando você deixar tudo no altar da adoração, quando você deixar tudo no altar da oração, quando você deixar tudo no altar da entrega. Oh, aleluia. O céu que arde em fogo nesta noite descerá sobre ti. Oh, glórias. Oh, glórias. Aleluias. Oh, aleluias. A presença do Senhor está aqui. Eu sinto isso sobre o teu altar. Sobre o teu altar. Pede aí o que você quer. Pede aí o que você quer do Senhor nesta noite. Coloca diante dele o que você quiser. É dia de aliança. É dia de pacto. Isso. Quando a gente clama, a mulher olhou, todos olharam para Jesus, mas alguém foi lá e tocou. A mulher tocou na orla do vestido, porque na orla do vestido tinha algumas franjas, e naquela franja tinha um significado. Ali estava dizendo os atributos dele, e a mulher veio e toca, e ela diz: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar.
Se você apenas tocar nesta noite, aleluia, você vai sentir que sai virtude para ti. E que o Senhor vai levar a tua alma em paz na tua casa nesta noite, em o nome de Jesus. Oh, aleluia. As horas já se foram. Eu quero devolver a palavra, mas eu quero dizer, nesta noite Deus falou de uma forma linda com você. Oh, igreja, como Deus ama vocês. Como Deus ama vocês. Não se esqueça do altar de Deus segunda-feira. Não se esqueça do altar terça. Não se esqueçam quarta. Não se esqueçam. A vossa vida pertence a Ele. Deus abençoe. Esta noite eu gostaria de convidar. Aleluia. Esse é um convite que a igreja faz. Mas eu quero que seja um pouco mais ousado. Às vezes a gente fala aceitar Jesus e as pessoas até se ofendem. Eu já tenho Jesus no meu coração. Eu estou falando aceitar o Jesus que nós cremos aqui, que transforma a vida, que tira a tristeza e transforma em alegria, que muda a vida do homem. Aleluia. O evangelho da cruz parece uma loucura quando eu falo de Deus tirar um homem de dentro da sua casa e fazê-lo levar o seu filho em sacrifício diante dele. Parece uma loucura, mas era o dia de Abraão ver o milagre e ouvir a voz de Deus. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não tem essa experiência, e eu digo uma experiência com Deus, porque Deus está em todos os lugares, mas nesta noite Deus quer se apresentar a você de uma forma diferente, para mudar a história. Não por acaso, muitos de nós vivíamos lá fora uma vida como todo mundo vive, e hoje estamos aqui, porque Jesus nos chamou, transformou a nossa vida. Aleluia. Nós vivemos, sofremos, ficamos doentes, mas caminhamos com Jesus. Nós vamos ao moriá de Deus, mas vamos debaixo da palavra dele. Aleluia. Essa é a diferença. Eu quero te convidar. Jesus muda a tua casa, Jesus muda a tua história, Jesus muda tudo que você tem hoje, porque Ele é Deus de pacto, Deus de aliança. Alguém nesta noite, levanta a tua mão assim com fé, e se quiser vem até aqui à frente. A igreja vai orar por você nesta noite. Tu vai receber uma oração que vai transformar a tua vida. Tu vai receber uma oração da parte da igreja e vai sair daqui transformado pelas virtudes do Senhor. Aleluia. É para uma experiência. É para vir ao altar do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É um teste que o homem faz com Deus, que o ser humano faz com Deus. Eu te convido. Quer uma mudança? Quer algo novo para a tua vida? Vem aqui à frente. Aleluia. Em o nome de Jesus. Alguém que esteja aqui dentro ou lá fora, alguém que tenha ouvido, a igreja não pode se furtar. Aleluia. Porque muito em breve a igreja não estará mais nessa terra. Aleluia. É oportunidade. Vem em nome de Jesus. Aleluia. Alguém para Jesus? Se não há, Deus pode vir. Alguém vem. Oh, glórias. A igreja pode dar glória. Oh, jovem. Oh, aleluia. O altar de Deus é lindo para você. Oh, glórias. Jovem, Deus estava te esperando. Tu pensaste, eu vou lá, e o Senhor dizia, eu trouxe ela aqui. Oh, glórias. Igreja, fique de pé. Nós vamos orar numa autoridade muito grande aqui nesta noite. Oh, glória. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém nesta noite? Aleluia.